o MPLA poderemos assistir cisão no MPLA, poderá haver cisão, poderá surgir um MPLA que se vai chamar de outro nome, um outro grupo que vai se chamar de outro nome, ou então muitos militantes vão começar a mesmo sair porque é notório, dentro já não existe um clima de facto de unidade partidária, por causa mesmo deste posicionamento, porque existe bagarra. Eu lido muito com os homens que lá estão e o ambiente que se vive lá é mesmo esse, meus irmãos. O MPLA parece estar saudável, mas não está saudável. O MPLA se está a desmoronar. As outras perguntas que me fazes fugiram um pouquinho. Se me lembras só uma delas, poderão as outras coisas. Qual era a outra pergunta que me fizeste porque não escrevi? Economia sem marcas, da terceira edição de Economia sem marcas. Na economia de sem marcas, das bandeiras, e o João Lourenço, aliás, o Adalberto Costa Júnior, que falava da situação real do país. É assim. O José de Lima Massano a falar das bandeiras. Sim. É muita mesquinha. Porque para estes 50 anos de independência, não são as bandeiras que vão fazer a diferença, porque o patriotismo angolano está-se a viver diferente. O povo que clama pelo povo se o governo quisesse trazer bandeira para o povo angolano, até que não há nenhuma aula, porque a bandeira é o símbolo de unidade da nossa nação. Essas bandeiras é escandaloso, muito escandaloso. Nós temos visto noutros países, muito escandaloso. Nós temos visto noutros países, Portugal, França, Inglaterra, Itália, quando é dia da festa nacional, de fato, mesmo os próprios cidadãos festejar o dia nacional. Não há nenhum mal festejar com as bandeiras, mas foi muita mesquinice ali e os que foram investidos para bandeiras foi uma mesquinice. O presidente aparece e fala da situação real do país. De facto, para um observador, vamos colocar nessa posição imparcial e observa a política nacional, era oportuno para o presidente Adalberto Costa Júnior ele não faz a fotografia real do país, lógico, oportuno, não é? Para dar uma confiança a quem está governando. Independência, o que é que foi feito e tal, ele vem econômicas, que linha, que caminho o país deveria seguir. Eu penso que o Adalberto Costa Júnior esteve muito bem em trazer a abordagem. A terceira pergunta, lembra-me só, se faz favor. A terceira pergunta, qual era, por favor? Lembra-me só, se faz favor. Então tem a ver com as manifestações dos taxistas. Não era para ser um ato de pilhagem, mas devido à saturação que o povo chegou, deu no que deu. Eu queria saber por parte do caro jornalista Álvaro Bunga, será que o povo, se fosse ouvido, ou o governo... Ele é Álvaro Mendes, não é Álvaro Bunga. Álvaro Mendes, perdão, desculpa, meu cota. O nome do outro. Ok, já percebi. Lembro-me da pergunta. Afilhado do Nacho, pá. Já, Angola, está a estragar o nome do senhor, mano. Portanto, olha, aqui há uma... era uma... E improvisamente aparece e
a fazer este tumulto de entrar nos estabelecimentos a pilhar. Nós, ao menos no nosso grupo, Bem-Aja, os nossos analistas, estivemos a hipotizar que houve um grupo pilotado para de pilhagem, para criar mesmo. Sim, portanto, era um experimento para provocar a população, para ver como é que a população iria reagir. Claro. Mas a tática que eles usaram é uma tática muito errada, porque onde está o grande sucesso? A população saia, ok? Para dar este tumulto, que então a polícia sair fora e disparar. Essa era a tática. É criar um tumulto para poder dar vantagem argumentativa ao governo, para dizer que existem grupos, digamos, grupos subversivos, tumultos e possivelmente para se chegarem a tumultos e possivelmente para se chegarem a um nível, por exemplo, de tentativas de golpe de Estado. Portanto, estavam a tentar maquinar aquilo tudo, porque nós vimos depois a se falar, ou porque tinha agentes da Wagner, que a Wagner já não existe, também caiu por terra essa denúncia que a PGR trouxe, e por aí fora. Portanto, ali, de vontade popular, o povo foi não de vontade popular. O povo foi, digamos assim, estimulado inocentemente para saírem, porque o povo anda com fome. O povo, muito da população, anda à espera da oportunidade. E então, quando um grupo começa a se embarcar ali, e no início nós vimos que a polícia estava praticamente inativa, começou o ato de assambarcamento, entrar nas lojas, a polícia, no início, não interviu. Por que a polícia não interviu? O porquê que a polícia não interviu? A polícia começa a intervir já à tarde e no dia seguinte. Quando a coisa começou a tomar, não é, corpo, a coisa começou a tomar corpo, é ali que a polícia sai depois, começa a vir com balas incendiárias e tal, e assim. Portanto, a nossa opinião é que aquilo foi pilotado, foi um tumulto pilotado, era de aproveitamento político para o regime, só que saiu mal. Queria-se culpabilizar a oposição e não encontraram nenhum elo de ligação. Não existe. Não existe elo de ligação, porque senão até agora iriam continuar, não é, a insistir, as provas viriam fora. Mas onde é que estão as provas de que a oposição tinha elo de ligação com aqueles tumultos que houve em Luanda? Portanto, quem está de mau lençol aqui é o governo. Empelar tudo para eles é a única. Yeah. O tempo e o espaço, estás a ver? Yeah. Sim, eu acho que já com as perguntas. Tem aí o Golden Black. Angola não falou. Nem falei ainda. Angola. Ok, Angola, então faça a sua questão para depois o Golden. Acho que depois já. Depois do Golden, vamos deixar o senhor ir descansar então. Sim. Ok. Eu queria voltar um pouco, Ilustre, para ali para o caso da Isabel dos Santos, porque eu tenho alguns dados de alguma campanha até africana, que vários canais africanos, como por exemplo da Côte d'Ivoire, tive a oportunidade de ver que já aparece a Isabel dos Santos a falar nesses canais de televisão, prontos como a próxima pessoa. Eles dão um exemplo até, o exemplo do bem fazer, do bem empreender em África.
E, no entanto, ouvi dizer também que, a pedido do presidente Putin a Trump, que fariam tudo para que Isabel dos Santos fosse a próxima presidente de Angola. O que acha de um cenário parecido? Ok. Ao nível de concórdias, não é? De interesse político, porque no mundo hoje devemos ser honestos em dizer que sim, os americanos, os europeus ainda continuam a pilotar, não é, a política internacional. Existem grandes interesses destes dois polos e por aí fora. Agora, se eles tenham conversado, eu não tive acesso a estas informações, mas neste cenário, desta forma, quem traz esta narrativa, ela está a ver, Isabel dos Santos é filha russa, representa o interesse dos russos, e o único grande nome que pode aparecer e virar o jogo é um Putin. Lógico, se o Putin aparecer como um potencial sponsor político da Isabel, poderemos ter um cenário muito complicado no país. É difícil acreditar que o Trump tenha aceito, porque hoje em dia o maior interesse econômico no nosso país é americano do que russo. Não é? O russo criaram um banco, eles têm lá um banco, os russos exploravam o setor petrolífero, houve um tempo que eles também exploravam a pesca. Qual é o outro setor que eles estão a explorar? Talvez tem um setor mineiro que ainda está de terras raras, não é? Mas o americano joga um pouco mais vantagem em ditar hoje, digamos assim, os seus interesses em Angola do que os russos. E o próprio presidente João Lourenço está mais com os americanos do que com os russos. De facto, há uma inclinação à NATO, porque imagina... Estou a dizer isso porque quando o Nácio diz que o presidente João Lourenço está muito baixo, está com os democratas. Isso é um problema. Sim, mas ele nesse momento, enquanto a presidência dele, nós vimos, ele não quer nada, vamos falar, vimos a olho nu, qualquer um percebe-se que o João Lourenço está mais a correr para os Estados Unidos da América, é onde ele mais pede lobbies isso se sabe. e encontro. Quer dizer que ele quer. Isso não tem dúvida. Quer dizer que ele não quer mais andar na política russa. Isso o Angola andou muito tempo na política russa. Isso não é problema. Andou muito tempo na política russa. Cientificamente. Eu estou a ir buscar cientificamente. Sim. O que eu leio, o que vejo, porque as duas potências, elas praticamente nunca divergiram. Eles dividem o mundo como se souber para prazer. Não vamos olhar as coisas aqui com uma leviandade e dizer que não, a América, quando precisa de um país, ele solicita a Rússia, a Rússia também, quando precisa. Ela vai e impõe. Amigo, mas o caso da Isabel, ok, Angola, o caso da Isabel é difícil. Isso na mesa, para ver uma resposta do nosso convidado. Esse caso, sabe, é difícil porque o povo mesmo próprio é que não vai aceitar. Posso dizer que tem aí um pessoal, povo que gostam da Isabel, então, mesmo que roubou, então deixam passar, como tem tantos fanáticos do Zé Eduardo dos Santos, que foi o arquiteto, que fez, e como uma maioria, ou então há um povo que também não aceita o Zé Eduardo mais, depois de saberem da gatunagem toda, quer dizer, a depilação que fizeram do erário, e tudo aquilo que acontece ou que está em Angola foi Zé Eduardo, o grande homem que deixou aquilo. Sim, senhora, João Lourenço está a aprofundar muito mais, mas isso tudo, se irmos buscar
e falarmos, Angola está no que está, foi Eduardo dos Santos que deu o dinheiro aos amigos, às filhas, tudo quanto era compadre dele, ficava logo milionário do dia para a noite. Então, nisso tudo, só um leigo vai votar a Isabel dos Santos. Deixa o nosso convidado responder a pergunta. Ok, Epa, pronto, desculpa, mas pronto. Vou te entrevistar. Não, deixa ele ainda responder. Calma, vai esteja a tua vez. Deixa só aí, o Angola fez uma questão ao Álvaro Mendes. Tem que responder. É muito ambíguo que o Vladimir Putin peça a Trump a presidência de Angola ficar com Isabel dos Santos. A troca de quê? Qual é a moeda de câmbio que o Putin vai dar a Trump, não é? Dando ao Putin a presidência de Angola. E isto é preciso nós analisarmos agora. Os analistas africanos, jornais africanos, que estão a elevar a imagem da Isabel, o porquê? Sabe, Isabel dos Santos, ela tem muitos lobbies em África, ela era bem vista em África, ela tinha vários investimentos nos países africanos. E esses investimentos que estavam nesses países ajudaram, porque a Isabel dos Santos é muito bem vista em vários países africanos, isso devemos reconhecer. Costa do Marfim, o próprio Camarões, a República Democrática do Congo, o próprio Quênia, Marrocos, e tantos outros, o próprio Senegal, porque ela navegava nesses países todos. Então, ela tem uma boa apreciação por ali. Agora, a política, a presidência de Angola, a Isabel dos Santos fica com muita dificuldade de subir no poder, porque ali seria uma luta de titãs, porque tem a outra parte que é a própria UNITA. A UNITA não está enfraquecida como muitos possam querer pensar em termos de corredores ao nível internacional. Os próprios americanos têm estado a fazer pressão até aos portugueses, não é? Para travarem com a liderança do MPLA. E nós vamos ver um teatro muito inovador no próximo ano. Vamos ver um teatro muito inovador no próximo ano. Portanto, há muita carta que está a ser jogada, mas devemos admitir, o MPLA neste momento ainda está no poder. O MPLA tem força de manipular as coisas. A única coisa que os americanos podem fazer mesmo é um golpe no MPLA. E, bom, que tipo de golpe? Não sei. Mas o Trump está a vir com um discurso de homem pacificador, não quer guerras, não sei o quê. Eu não sei se ele vai querer criar uma guerra em Angola para tirar o MPLA do poder e meter uma outra figura que era pró-MPLA, não é? A Isabel dos Santos. Porque até é pró-MPLA, ainda é MPLA. A Isabel não deixou de ser MPLA. A Isabel é MPLA. Ok? Pura e simplesmente ela tem divergência com o João Lourenço e a sua equipe. Mas tirando o João Lourenço, vai surgir aí um outro grupo que pode, sim, senhora, apoiar a Isabel. Mas é muito difícil porque temos uma oposição muito forte e com grandes chances de inverter o quadro nas próximas eleições. Muito obrigado. Ok, Tanashi, posso partir para a minha questão, né? Sim, senhor jornalista, desculpa só, eu também cheguei um pouco tarde na live, não sei se o que vou perguntar já se questionou aqui, mas o senhor jornalista falou há pouco tempo da manifestação dos taxistas e terminou agora a falar da oposição, temos uma oposição muito forte e que está em condições de inverter o quadro. Mas o que eu queria saber agora do senhor jornalista, suponhamos que aconteça, né, como aconteceu em 2022, né, nós, sociedade civil, nós, o povo, percebemos que a UNITA, possivelmente e com chances muito altas, poderia ter ganho as eleições e houve manipulação por parte da CNE, houve aquilo que o MPLA sempre fez e que sabe fazer muito bem. Imaginemos que aconteça o mesmo
né, em 2027, por exemplo, vamos supor que a UNITA ganhe as eleições e o MPLA não queira sair do poder e a CNE e o próprio MPLA manipulam outra vez o resultado. Do ponto de vista do senhor jornalista, o que nós, sociedade civil e o povo, qual seria o melhor posicionamento na parte do senhor jornalista? O que nós devemos fazer? Qual seria o melhor posicionamento? Se houver manipulação, porque assim, fazendo uma estatística, fazendo uma sondagem, se fizermos uma sondagem, digamos, científica transparente, nas urnas a UNITA vence, o MPLA perde. Lobbies. O MPLA nesse momento tem lobbies muito, muito mais pesados que a UNITA. Por quê? Porque o MPLA está no poder. Agora, a lobby da UNITA, porque essas eleições, permitam-me dizer assim claramente, não é? Vamos evitar muita conversinha de bar. As eleições não são definidas nas urnas. As forças lobísticas, o que é que elas fazem? Elas estudam a pulsação do eleitorado. Para que parte está o eleitorado? Os interesses externos, os que mandam mesmo para funcionar a nossa economia, porque nós não temos dinheiro. Qual é a nossa reserva internacional? Quanto é que nós temos de reserva internacional? Nós não temos dinheiro que supera dinheiro do Elon Musk. Nós não temos dinheiro que supera dinheiro de uma L'Oréal. Nós não temos um dinheiro que supera dinheiro do jovem do Facebook, do Meta, o Zuckerberg. Nós não temos dinheiro. Imagine um Bezos, um Zuckerberg, sei lá mais quem, um Microsoft, se metem de acordo para vamos tirar o MPLA do poder. O MPLA vai conseguir lutar com eles? E o MPLA diz, mas é soberania, está bem soberania, mas eles não vão vir te invadir, te pegar, te meter no avião, vai. Não. Eles vão usar mesmo o povo. Eles vão pegar um grupo político, não é, que tem expressão popular, vão injetar e vão fazer todas as manobras possíveis para tirar o MPLA do poder. A questão aqui está aí. Agora, os pontas de lança, os encarregados, os cabos eleitorais, ou melhor, não digo os negociadores, vamos usar esse termo, os negociadores da UNITA, será que têm sabido convencer os seus sponsors, os seus lobbies internacionais? E nacionalmente também, os negociadores têm sabido convencer a classe econômica nacional, os empresários nacionais? Porque a economia nacional em Angola é controlada pelo MPLA. Portanto, nós temos que ver ali, a UNITA tem o voto eleitoral. Isto está garantido. A UNITA tem voto eleitoral. Aqueles números que aparecerem ali, a manipulação, se houver manipulação, este é o teu ponto mais alto da pergunta. Se houver manipulação, o que é que o povo angolano deve fazer? Deve continuar a indignar-se e defender a sua vontade eleitoral, a sua vontade popular. Portanto, se for necessário ir até as extremidades, o povo angolano deve ir. Por que que não? Agora, quando eu falo da extremidade, eu não estou a falar ir pegar na arma e fazer guerra contra o MPLA. Mas se é sair mesmo para as ruas, é manifestar, digamos assim, o dissenso total. Nós não votamos para o MPLA, nós votamos para o partido das mandiocas, o partido dos abacates, queremos esse partido no poder, ponto. Agora, aqui tem outro dado científico. O nosso povo está maduro, a consciência popular está nos níveis. Nós estamos a ver a Primavera Árabe e tal. A Primavera Árabe só teve também sucesso porque houve uma coordenação da sociedade civil. Quando nós vemos num país que houve uma revolta popular, como é que se diz?
tem um termo que se diz, né, subversão popular. Existe sempre um coordenamento da população civil, não é? As organizações cívicas se coordenam, e o povo também tem que ganhar coragem e corresponder. Agora, se esperar só que uma organização da sociedade civil é que tem que alarmar e tudo fica só com aquele... Não. Será que o nosso povo já ganhou essa maturidade? Qual é o trabalho que a sociedade civil está a fazer para continuar a amadurecer a consciência cívica do angolano? Este é o trabalho que nós, os outros, devemos continuar a fazer. E aqui eu quero lançar um grande desafio, mais uma vez, à sociedade civil. Na nossa sociedade civil tem havido muita desconexão, não é? Tem havido muita cratera, né? Tem havido muita... os lençóis da nossa... têm se separado, não pode. Nós não podemos romper o tecido social, civil. Quando eu vejo aquele ativista criticar aquele ativista, falar mal, aquele líder... Mas então o que é que estamos a fazer? Uns querem protagonismo ou estão a fazer pelo país? O ego que tem muito ego. Isto não nos leva a lado nenhum. Todos nós temos que pôr o país em questão. Assim. Temos que colocar o país em questão. O país em questão. E não ficarmos aqui, não, esse aqui é um bufo, esse aqui, não. É o país em questão. Vamos falar país. São 50 anos que lá se foram. Precisamos de um outro respiro. Precisamos de um outro vento. E quem pode trazer esse vento se não formos nós mesmos? Não é o estrangeiro que vai trazer para nós. Ok. É Golden Black, eu acho que é o último. Imperatriz. Golden Black por causa do tempo. Boa noite. Boa noite. Eu não tenho questões a colocar aqui ao nosso convidado, né? Se não deixar aqui um candando, um abraço. E pronto, eu estou mesmo a acompanhar a live. Eu entrei mais na live porque até a Gu foi partilhando, e eu, como não quis fazer desmerecer o convite dela, então acabei por subir um pouco em contrassenso, porque o objetivo era só acompanhar mesmo a live. Fique à vontade. Ok. 69 na via, tens a última para passar no Nacho? Não, é mesmo para o senhor, é mesmo para o nosso mais velho aqui, o senhor jornalista. Uhum. A outra questão que eu não consegui fazer, mas vou aproveitar agora, é acerca do nosso irmão que está lá fora, né, a fazer esse barulhozinho. Estou a falar do Nelson Dembo, né, do gangster. Se, no ponto de vista do senhor jornalista, aquilo tudo que está acontecendo ali, o senhor jornalista acha que foi melhor e o nosso irmão está fazendo o tempo certo? E também o último episódio que aconteceu com o ministro Teta Antônio está a dividir muitas opiniões nas redes sociais, que ele não deveria, alguns dizem que não deveria fazer aquilo por questão de respeito e cordialidade, sei lá mais, e outros dizem que é necessário fazer aquilo. Na via, é preciso falar. Essa questão já foi colocada, o Álvaro já respondeu aqui. Procura outra. Não, por isso é que eu disse que eu não estava no princípio da essa live, questão, né? O Álvaro já respondeu, deu o exemplo, falou aqui do que estás a perguntar sobre essa situação. Está bem, conta na história, só isso. Eu só estou a questionar porque eu não estava na live. Mas depende dele, do Álvaro, se quer responder novamente, isso é com ele. Eu queria só acrescentar que eu não disse antes, muitos preocupam-se muito com a figura do Nelson Dembo. Nelson Dembo é um jovem, de facto, corajoso. Há quem o chama até de oportunista. Eu posso entender, cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem a sua experiência de convivência com as pessoas e cada um argumenta em função daquilo que ele sabe. Mas de forma neutral, olhando e cientificamente falando, o
Gangsta, nesse momento, está com um outro grupo de angolanos que estão lá, porque se fosse só Gangsta sozinho, não iria ter, não iria criar esse impacto que criou. O Gangsta hoje é uma ferramenta que a sociedade civil angolana deve-se fazer uso, né? Deve usar o Nelson Dembo como uma ferramenta. E o Nelson Dembo não é o único, atenção, existem tantas outras vozes. Muitos estão a criticar o que aconteceu ali, porque estava lá também a figura do Nelson Dembo. Se o Nelson Dembo não estivesse ali e houve um outro cidadão, não iria haver todo esse barulho. Iria-se dizer, não, o Tete Antônio foi interpelado por um cidadão angolano e tal, e por aí fora. E na mesma coisa iria